Então aqui o apóstolo Paulo estava dizendo: por essa causa eu me ponho em joelho. Mas se nós for para o contexto da palavra, aleluia, se nós for um pouquinho antes, a Bíblia diz assim, que foi Paulo que Deus fez conhecer e pregar o que era mistério escondido na assembleia local dos gentios e israelitas convertidos, aleluia, formavam um novo povo. Um novo corpo. Oh, que corpo é esse? É o corpo de Jesus. Porque nós somos templo, aleluia, de morada do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz também que nós somos membros do corpo de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está orando por esses membros do corpo de Cristo. Aleluia. Diz assim o primeiro versículo: por essa causa, eu, Paulo, o prisioneiro, acorrentado do Senhor Jesus Cristo, por amor a vós, outros os gentios, aleluia, diz assim, a responsabilidade de, aleluia, de distribuição da graça de Deus, aquele que me havendo sido confiado para convosco. Portanto, rogo, não desfalecer nas minhas aflições, em vós benefício, a qual é vossa glória. Aqui Paulo estava se colocando de joelho pelo povo de Éfeso, por aquele povo que ele tinha ganhado para Jesus, aquele povo que ele tinha conseguido pregar sobre Jesus Cristo, e o povo tinha se tornado membros do povo de Cristo. Era uma oração para o povo ter mais amadurecimento espiritual. Era uma oração de Paulo para que o povo viesse, aleluia, viver o lado espiritual, aleluia, das suas vidas. Aleluia. Nós podemos ver que a oração, ela tem muito poder. A oração, ela tem tanto poder que Deus foi capaz de mandar um anjo descer para falar com um romano, que era aleluia, centurião romano chamado Cornélio. Veja quanto poder tem a oração. Aquele homem não era cristão, ele não era seguidor de Jesus, ele era um centurião que liderava um exército de 100 homens romanos. Mas a Bíblia diz que ele fazia orações. Aleluia, o próprio anjo desceu do céu e falou com ele, disse: Cornélio, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado diante do trono de Deus, e eu vim aqui para te falar. Quer dizer, a oração de Cornélio fez com que Deus mandasse um anjo descer na terra para falar com ele. Aleluia. Em outra parte, lá em Daniel, capítulo 10, versículo 12, um anjo desceu do céu por causa da oração de Daniel. Aleluia. E quando ele desceu, ele ainda falou para Daniel assim: Daniel, desde o dia, aleluia, de que te colocasse, aleluia, te humilhar, aleluia, te prostrar, a buscar diante do teu Deus, aleluia, eu desci, aleluia, por causa das tuas palavras, quer dizer, por causa da oração de Daniel. E o anjo ainda insistiu, ele disse, desde o primeiro dia, quer dizer, estava 21 dias o anjo tentando passar para falar com Daniel, aleluia, aqui na terra, segundo a palavra de Deus, a Bíblia. E o anjo perseverou a passar e não conseguiu. A Bíblia diz que ele voltou, ele disse que voltou, chamou Miguel, o primeiro príncipe, para batalhar com ele, aleluia, e Daniel, batalhando, conseguiu, aleluia, tirar do meio do caminho o anjo da Pérsia, os demônios, e o anjo mensageiro passou. Veja quanto poder tem a oração. Em outra parte, um outro anjo foi enviado à terra, lá em Atos capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz que Pedro estava preso, aleluia, lá no calabouço por Herodes, guardado por 16 soldados, 4 quaternos de soldado. Mas no versículo 5 a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Um anjo desce do céu, aleluia. A Bíblia diz que ele chega e aborda Pedro e diz: Pedro, calça as tuas sandálias, pega a tua capa e me segue. E a Bíblia diz que o anjo saiu abrindo as portas, aleluia. E quando chega lá na rua, o anjo desaparece e Pedro
povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí ele diz mais, aí agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a toda oração que se fizer nesse lugar. Aleluia! O Senhor Deus, ele ensinando o povo a se humilhar e orar, aleluia, buscar a face dele, irmãos. Aí nós vemos aqui, aleluia, mais um pouquinho, aleluia, adiante, ele ensinando o seu profeta, aleluia, que estava, aleluia, não nada mais, nada menos do que, aleluia, amarrado, aleluia, num tronco no centro da cidade. Aleluia! Ele diz aqui em Jeremias 33:3, Jeremias não estava em banquete, não estava, aleluia, em festas, não estava, aleluia, numa vida boa. Jeremias estava aqui, aleluia, amarrado, sofrendo. Mas Deus fala com ele e diz, aleluia, clama a mim e responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se nós analisarmos as orações desse povo, que Deus queria que eles fizessem, buscassem a face dele. Aleluia! Buscassem, aleluia, intimidade com ele. Buscassem, aleluia, buscar, aleluia, conversar com ele. Jesus, ele sempre ensinou a buscar a face do Todo-Poderoso. Aleluia! Ele disse, Jesus dizendo, aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate se abre. Em outra parte, ele deu um exemplo de uma mulher e de um juiz iníquo. Ele disse que o juiz era tão ruim que ele nem temia Deus, nem os homens. Mas Jesus colocou, aleluia, um exemplo de uma parábola de uma viuvinha que ia lá todo dia perturbar o juiz, aleluia, para resolver a sua causa. Todo dia. E o juiz, aleluia, sempre com o coração
criatura que se levanta contra o Criador. Irmãos, a oração é tão importante que Deus ele falou assim: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Isso tudo é Bíblia. É Bíblia. Aí muitas vezes nós não queremos orar, muitas vezes nós não queremos descer da cama na madrugada para botar a cara no pó. Muitas vezes, aleluia, nós chegamos no templo, aleluia, ficamos preocupados com todas as coisas lá fora, com conta, aleluia, com família, com filho, aleluia, com tudo, aleluia, e ficamos desligados no reino espiritual, aleluia. A igreja nos dias atuais, irmão, aleluia, a igreja, o povo que eu digo, aleluia, ele está de uma forma tão grande sem autoridade no mundo espiritual, que muitas vezes uma pessoa manifesta e o ser humano ele não tem autoridade para expulsar o demônio. Por quê? Porque não ora. Porque não ora, não tem intimidade com Deus. Porque Jesus disse que tem cada demônio que só sai com jejum e oração. O próprio Jesus disse. Então, se a pessoa não ora, que autoridade ele tem para expulsar o demônio? Se a pessoa não busca, pastor, ela tem intimidade com Deus, que autoridade ele vai ter no mundo espiritual se ele não tem intimidade com o Todo-Poderoso? Para nós despertar, para buscar, para orar, é difícil, muitas vezes, mas é por isso que Deus, ele quer o nosso sacrifício também. O nosso sacrifício é, nossa zona de conforto é a cama, mas nós temos que descer. A única, aleluia, forma que a pessoa se mantém de pé é de joelho diante de Deus. No mundo espiritual é assim, irmão. No mundo espiritual é assim. Eu marquei, quando o pastor falou aqui, que eu ia pegar, aleluia, eu marquei algumas passagens bíblicas aqui. Agora você veja, voltando aqui, para que eram as orações desses homens? Era para sempre para o mundo espiritual. Era sempre para amadurecimento espiritual. Era para ter mais intimidade com Deus. Era para quê? O Paulo está falando. Pelo homem interior ser fortalecido, não dele, mas daquele povo de Éfeso. Se nós formos para a oração de Daniel, é para Daniel ver o mundo espiritual. Ele não estava pedindo nada material, agora 21 dias em jejum e oração constante. Ele estava apenas buscando o mundo espiritual. E o anjo veio para ensinar, falar para ele sobre esse tempo agora, o final dos tempos. Veja quantos anos Daniel já estava buscando o reino espiritual. A igreja, quando ela estava orando por Pedro, ela estava buscando o reino espiritual. Ela estava pedindo por Pedro para que Deus tivesse misericórdia. Aleluia! E, aleluia! Desse livramento a Pedro. Aleluia! Não deixasse que Herodes matasse Pedro. Quer dizer que Deus protegesse Pedro. Nós podemos ver no dia de hoje, irmão. Aleluia! A maioria só busca coisas materiais. Ora, aleluia, por tudo, mas do lado material. Aí aqui é o livro espiritual de revelação de Deus. Aleluia! Tudo que Deus quer que nós vivamos em obediência à Bíblia é
multiplicar, eu vou te fazer um homem, aleluia, muito rico nessa terra, eu vou te prosperar sobremaneira, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Mas ele disse aqui, eu vou te mostrar coisas grandes e firmes que não sabe. O que é as coisas grandes para Deus, irmão? É coisas espirituais. Aleluia! Nós precisamos buscar a Deus pelo mundo espiritual. Aleluia! Nós precisamos buscar a Deus, aleluia, em poder, em autoridade, em virtude, em sabedoria do céu, não sabedoria humana, mas de Deus. Nós precisamos orar a Deus por nós, aleluia. Nós precisamos orar a Deus para que Ele venha nos guardar, nos proteger, salvar a nossa família. Nós temos que ter alguma causa das nossas orações. Alguma causa da nossa oração, irmão. Tem que ser uma petição diante de Deus que poderemos ser respondidos. Por quê? Tiago disse: pedes e não recebes porque pedes mãos, para gastar nos seus próprios deleites. Quer dizer, pede o quê? Bens materiais, coisas materiais. Deus é Espírito e nós precisamos adorar o Espírito, buscar o Espírito, orar para Ele o Espírito. Aleluia! Eu observo a oração do pastor Gilson, aleluia, aonde muitas igrejas têm mandado por aí e não faz mais uma oração como a dele, oração por morador de rua, oração por presidiário, oração por pessoas que estão no lamaçal, oração por perdido. Deus quer ouvir essas orações, irmão, que o pastor faz aqui. Eu observo até a oração bonita, eu observo a forma que a pessoa ora, e Deus muito mais, porque Deus, Ele disse assim: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Aí o ser humano não conhece a Deus, pastor, porque não busca Ele no coração de forma nenhuma, busca da boca para fora, busca, aleluia, materialmente, aleluia, busca preocupado com o reino da terra, busca Deus sem um motivo, sem um propósito, aleluia. Quando se busca com propósito, aí Deus ouve, aí Deus responde, porque Ele respondeu a oração, como eu já falei aqui, de um romano. Ele podia não responder a oração de Cornélio jamais, porque Cornélio, além de ser um soldado romano, ele não era só um soldado, pastor, ele era um general romano. Ele era que comandava aqueles soldados que faziam mal a todo mundo ali, dos judeus. Os romanos faziam mal aos judeus, só que o líder deles tinha um coração bom. Era um homem que orava a Deus e ainda fazia esmola. E Deus ouviu. Então, como não ouvirá as nossas orações? Como não ouvirá se nós clamarmos a Ele de todo o coração? Se nós buscarmos a Ele, aleluia, aleluia, no fundo da nossa alma. Se nós dissermos: Senhor, ouve a nossa oração. Eu não te peço ouro, nem prata, nem riqueza, porque eu não peço não, irmãos. Eu estou falando assim porque eu não peço, pastor. Eu passo prova, eu posso passar fome, eu posso estar sem um real no bolso, eu posso estar passando ao maior tempo, mas eu não peço a Deus não, sabe por quê? Eu peço dons de cura, eu peço dom da palavra, eu peço discernimento dos espíritos, eu peço dom, aleluia, para expulsar demônio, eu peço dons espirituais, irmão. Não quer dizer que eu seja melhor que ninguém, não. É porque eu busco o reino espiritual, eu busco as coisas de Deus para fazer a obra dele com excelência. Porque se nós buscamos apenas as coisas materiais, nós só vamos conhecer esse mundo material aqui. Aleluia! Então o Senhor está ensinando aqui, irmão. Aleluia! Ele está ensinando como nós devemos buscar.